Boa tarde, Rádio Ouvinte. Nós estamos aqui, Rádio Ouvinte não, telespectadores agora, né? Nós estamos aqui direto do 32º EMES, e o tema do EMES, eu acho que vocês já devem ter participado, ouvido aí pela rádio, Forças Sexuais do Ser. E nós estamos aqui com a Berenice, ela é do apoio vibracional, e vamos ver para ela como que está sendo os trabalhos com esse tema tão forte quando se fala em sexualidade. Berenice, como que está o trabalho lá em cima? Como sempre, o trabalho do apoio vibracional está ótimo, muito gratificante, e é um prazer fazer esse trabalho, realmente está sendo muito bom. Esse EMES desse ano que fala de Forças Sexuais do Ser, é de uma energia muito forte quando se fala em sexo, né? Diferente do ano passado, tem mais gente se sentindo mal, a gente viu pessoas passando mal. Você acha que tem a ver com o tema? Olha, todo EMES tem a sua diferença. Cada assunto traz uma diferença grande, né, entre os participantes. Esse ano nós estamos atendendo, mas apesar do tema, nosso atendimento no apoio vibracional está sendo relativamente tranquilo. Eu até já conversei com minhas colegas do apoio vibracional, eu acredito que o maior trabalho esteja sendo feito pela espiritualidade. Por ser um tema muito forte, eles nos utilizam na medida que a gente é possibilitado de ajudar. Mas como o tema é muito forte, eu acho que o trabalho maior está sendo feito realmente pela espiritualidade. As pessoas têm curiosidade, né? Os jovens que participam pela primeira vez, ou os jovens que vêm aqui e ficam assim, eu vou lá no apoio vibracional fazer o quê? E aí você fala um pouquinho qual é o trabalho de vocês lá? Pois não. O trabalho do apoio vibracional, a princípio, como está falando, a gente dá para manter a vibração do evento. E isso contamos com a ajuda preciosa e graciosa da espiritualidade, que está sempre aqui presente. E as pessoas que vão lá, jovens, eles têm ido, alguns têm alguma disposição, passam mal, outros vão só para refazer as energias, e é assim que acontece. Muito obrigada, Berenice. De nada. Conversamos aqui com a Berenice, que ela é do apoio vibracional, e agora nós estamos aqui com a Mari. Linda, a Mari é da equipe de dança e hoje vai fazer o maior sucesso lá. Fala pra gente, Mari, como foi preparado a dança, né? Pra cá? Como foi preparada, né, a apresentação de hoje, expectativa? Ontem à noite vocês estavam lá, ficaram até de madrugada, arrumando. Na verdade, eu fiz parte da equipe de dança desde o primeiro ano, que foi 2007, só que esse ano eu não estava participando dos preparativos porque eu estou morando no Rio. Então, assim, eu tô tão ansiosa, eu tô na mesma expectativa que todo mundo da equipe. Então, assim, ajudei com o que deu aqui nos trabalhos com os jovens, oficina de dança, sementes de esperança, mas eu também tô na expectativa da apresentação da equipe hoje à noite. Então, você hoje não vai subir o palco? Não. Então, você viu o ensaio? Eu não vi nenhum ensaio, porque eu tô fazendo questão de ter surpresa, porque eu tô na maior expectativa também. Então tá, muito obrigada, Maia. Agora nós estamos com o Vinícius Souza. O Vinícius, ele é do Grupo Espírito Trabalho Cristão e ele trouxe evangelizadores para cá, para o 32º EMES. Vinícius, Forças Sexuais do Ser. Como você acha que esse tema, ele está mexendo muito com a galera, você que está aí direto? Mexe demais com a galera. É um tema que o jovem quer saber, é um tema que o jovem vive e ele não tem informação, principalmente dentro da doutrina religiosa, às vezes de uma maneira geral, né? Dentro do espiritismo, que a gente estimula uma fé raciocinada, então ele vê a sociedade fazendo, ele pergunta por quê? E ele não tem a resposta. Então, um momento aqui de explanação, tanto para o jovem quanto também para os coordenadores, evangelizadores, que está sendo de muita serventia, inclusive de um grande esclarecimento, uma grande transformação.
é uma semente para uma transformação gigante na sociedade. Nós estamos falando de energia, né? Energia, sexualidade, mas assim, dentro desse tema está falando muito sobre homossexualismo. E aí o Andrei, ele está nos seminários falando sobre homossexualismo, e eu vejo assim, os jovens comentando que está mexendo muito com os evangelizadores, vejam burburinhos falando sobre sexualidade, um tema muito forte, e falar de homossexualismo. Como que é isso para você? Para mim sempre foi um pouco complicado, né? Quando as pessoas têm dentro de casa uma naturalidade de falar sobre sexualidade com pais, isso facilita muito uma abertura que eu nunca tive, a gente nunca falou abertamente, né? Essas coisas eram mais monólogos e mais direcionadas à gravidez do que mesmo a uma educação, até mesmo pelo conhecimento nosso. Mas enfim, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E eu esqueci mesmo o foco da pergunta. Eu estava perguntando sobre o homossexualismo. Como que você vê isso, né, de falar de energias, né? Quando a gente fala de energia, né, o que a gente mais aprende dentro da doutrina espírita é que as nossas características dependem da energia que a gente traz, né? Então, comportamentos como o afeto, a doçura, o carinho, lembram mais energias que nós chamamos de energias femininas, né? E a atitude firme, às vezes até dura, né, são características marcantes que lembram energias que a gente chama de energias masculinas, né? E o corpo, ele não vive a energia, o corpo é físico, é biológico. Então pode acontecer do indivíduo nascer com determinada energia e num corpo diferente. Então isso não é estranho, não é doente, não é uma aberração, é uma coisa natural. O homossexualismo é uma coisa natural que a sociedade nós não enxergamos como natural, e estudando, aprendendo, a gente consegue enxergar isso. Muito obrigada, Vinícius. Agora está chegando aqui o Hilton. O Hilton é da equipe de logística. Equipe interessante. E aí, ontem o pessoal passou mal, umas pessoas falam que foi comida, outros falam que é a energia do encontro. E aí? Olha, essa questão acontece, onde tem muita gente, alguém pode passar mal mesmo. Eu não acredito que seja por causa da comida, não, tá? A gente precisa, para isso nós temos aí para acolher essas pessoas, o apoio vibracional, e nós mesmos estamos aqui para abraçar e auxiliar o outro, né? Então é normal que se passe mal onde tem bastante gente. E ainda mais com um tema polêmico, né? Forças sexuais do ser. E todos os anos a logística prepara tudo com bastante carinho, bastante antecedência, né? E aí falaram, a comida tá uma delícia. E aí falaram, não, todo mundo que passou mal tomou Fanta laranja. Será? Eu pergunto o seguinte, por que comeu? Quanto que comeu? Por que tomou Fanta laranja? Tinha outras opções. Mas o tema forças sexuais do ser, você acha que é um tema muito forte, muito polêmico, que a gente fala de sexo, fala de homossexualidade, dessa energia tão forte? Como que você vê esse tema? Ediane, esse tema tem tudo a ver com o que o pessoal, os meninos e meninas dessa idade que o EMES acolhe, que o EMES atende, tem tudo a ver com eles. Esse tema precisa ser trabalhado, a abordagem precisa ser avançada mesmo, precisa ser fora desse padrão normal de abordagem que se faz sobre forças sexuais. Tem que ser melhor explorada, como está sendo nesse EMES. Muito obrigada, Hilton. Obrigado. Nós estamos aqui com uma evangelizanda, ela é confraternista. Eu já vi ela vários EMES, quer dizer, vários não, participei de 3. E 2 últimos eu vi você, não me lembro no
no que eu vi antes. Você é de qual grupo? Eu sou da FEJAC, mas evangelizo na André Luiz, que fica na Serra. Qual edição do EMES você está participando? O quarto. E os outros temas, Chico Xavier, quais foram os outros que você viu? Geração Nova, Chico Xavier, Mediunidade, que foi do Chico Xavier, o outro Janelas para o Além. E qual a diferença desses outros para esse encontro que fala de sexualidade? Para você, como que está sendo? Eu achei esse aqui, o MS, melhor, porque tirou as dúvidas dos jovens, que os jovens tinham as dúvidas. Eu achei esse aqui o melhor. Qual a sua idade? 17. Os jovens, além da homossexualidade, eles estão fazendo perguntas mais fortes, né, sobre namoro, sobre masturbação, o sexo em si, né? Então, o jovem tem muita dúvida. Você acha, assim, que para você, qual foi a dúvida maior que esse EMS, ele trabalhou em você? Perguntaram para mim ou o jovem em geral? Para você, como é esse tema? Qual foi a dúvida maior sobre sexualidade, homossexualidade, masturbação, sobre como é o sexo, a força, a energia do sexo para você? Qual foi a sua dúvida que foi trabalhada? A minha foi a idade certa para começar um namoro e a idade para ter uma relação, você com seu namorado. Essa foi a minha pergunta. Muito obrigada, Agatha. Nós estamos com a Edneia. Edneia Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro de Itapemirim. Você é evangelizadora? Sou evangelizadora, coordenadora da mocidade, coordenadora do DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude. Qual é a edição do MS que você está participando? Essa já é a 6ª edição que eu estou participando. E o tema? A gente teve vários temas trabalhados, né, até hoje. Forças sexuais do ser. Como está sendo esse tema para você? Esse é um dos temas mais difíceis que nós trabalhamos até hoje, porque está mexendo muito com as nossas reações mais íntimas, com as nossas dificuldades internas e com os nossos preconceitos. Preconceitos estes que de repente está dentro da nossa alma e que a gente não conhecia. E nós estamos assim colocando realmente para fora a necessidade da mudança, dos sentimentos, da visão do mundo, do conceito. Porque a gente acha que o preconceito veio do negro, veio do drogado, veio do bêbado, do usuário de bebida alcoólica, mas é nós que temos o preconceito. Se o espírito é imortal, como que nós podemos julgar? Quem somos nós para poder julgar os nossos erros do passado e que a gente vem acertar agora? Então, é assim, um divisor de águas, quebrando mesmo os preconceitos da nossa vida. O Mazinho falou no primeiro dia, 32º MS, antes e depois. Será que esse tema é o divisor? Esse tema realmente é o divisor, porque todos nós tá fazendo uma grande reflexão da vida, não só sobre forças sexuais, mas de toda uma exclusão que a gente faz na nossa vida. A gente exclui o gordo, o magro, o negro, o branco, o pobre, o rico, o doente, o são. E Jesus nunca fez a exclusão. Jesus trabalhou com os leprosos, Jesus trabalhou com os cegos. E ele sempre pediu uma coisa: a tua fé te salvou. E a gente não faz isso na nossa vida. A gente não utiliza essa questão de nos salvar pela fé. Nos salvar pela fé é o quê? São as nossas verdades colocadas para fora de forma digna e sem hipocrisia. Então, às vezes a gente convive, mas o coração não convive. A razão não deixa conviver. E isso é um preconceito que está sendo quebrado nesse MS. Você, como coordenadora de juventude, você participou de quantos seminários com o Andrei durante esse encontro? Com o Andrei nós ficamos 2 dias intensivos. E aí ele falou sobre homossexualidade também. Você viu como foi a reação dos evangelizadores? Ficou falando disso, homossexualismo? Sim, a reação, a princípio, foi uma grande interrogação na nossa cabeça. Saímos tumultuados, porque, como foi dito, é uma quebra de preconceitos.
E muitos de nós, assistindo determinadas figuras ou vídeos, nos assustamos muito ao ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando. E isso foi assustador, porque a gente vê falar, mas a gente não vê o ao vivo. E eles não têm esse mundo construído para eles hoje. Então eles ficam no anonimato, procurando guetos, procurando locais exclusivos para expor a sua forma de amar, porque nós o condenamos. Então, depois que o Andrei falou, veio as reflexões, veio os trabalhos em grupos, veio a doutrina espírita explicando todo esse lado. Então a gente sai de lá assim com olhos merejados, com depoimentos da necessidade de construir um mundo novo dentro dos nossos corações. Eu sou evangelizadora de infância e as crianças, elas perguntam muito pra gente da idade de 10 a 12 anos sobre sexo, eles têm curiosidade. Agora para você, como evangelizadora de jovens, né, quando vier a pergunta, a partir desse encontro, você acha que vai ter mais facilidade de falar sobre perguntas mais fortes sobre sexo com seus jovens? Sem dúvida, eu penso que o evangelizador ele tem que se capacitar em todos os assuntos, não só da sexualidade, mas em todos os assuntos da atualidade. Falar de sexo é muito fácil, o problema é você mostrar da forma que aquele jovem de 10, 12 anos conheça. Nós não devemos chegar para o jovem e ir de cima para baixo, deixar que eles façam as perguntas, para que a gente possa entender até onde ele tem o conhecimento e até onde a gente deve orientá-lo. Eu acho que essa é a melhor forma de falar de sexo para uma infância, né, de 10, 12 anos. Ok, Janelle, muito obrigada, tá? Nós estamos aqui com a Tiffany. Tiffany, você é evangelizadora? Evangelizadora e ajudo como coordenadora. Você é de qual grupo? Do SEAC de Alvorada, em Vila Velha. Você trouxe quantos jovens? Nós trouxemos 6. E mais ou menos qual a idade, a faixa etária de idade dele? São entre 17 e 20. Para você, o tema sexualidade, forças sexuais do ser, homossexualidade, como está sendo isso para você como evangelizadora? Está sendo bem interessante que está nos mostrando a como lidar com as pessoas, a tentar vencer esse nosso preconceito, a tirar esses preconceitos dos amigos também, dos irmãos que estão ao nosso lado, porque muitas pessoas só encaram a vida com preconceitos, e não só na homossexualidade, como em geral, né? Aí eles estão nos passando vários ensinamentos que estão nos ajudando. Você evangeliza há quanto tempo? Que eu evangelizo tem uns 8 a 9 anos. Então, os jovens, o adolescente, a criança, eles perguntam pra gente, né, sobre sexo, qual a idade certa para começar um relacionamento, né, qual a idade certa para transar, né, essa é a pergunta mais forte do jovem. E pra gente, né, que é mãe, né, que é mulher, que aí quando a gente chega, um rapazinho às vezes perguntando isso pra gente, às vezes a gente fica, como que eu vou responder isso? Você já teve essa situação? Eu não cheguei a ter, mas eu vejo eles perguntando às nossas as mães deles mesmo, aí pra gente parece que eles ficam com um pouquinho mais de vergonha. Aí tem uns que chegam assim, tia, mas e esse negócio de sexo? Mas que eu fico mais no berçário. Aí não chegam a fazer perguntas na minha turminha. Mas a partir desse encontro, né, o Mazinho falou no primeiro dia, 32º MS é um divisor, vai ser um divisor. Por quê? Você acha que a energia sexual, ela é forte, muito forte, e ela pode, esse encontro, falando de sexo, ela pode dividir o MS de antes para agora, da agora para frente, de que forma? Eu percebi que ele estava mostrando que todos nós temos a energia sexual, cada um para o seu polo, né? Aí não importa o físico da pessoa. Nisso a gente vai começando a entender também, como você falou, homossexualidade, essas coisas. Aí a gente vai compreendendo a vida, tanto a parte física quanto a espiritual, e conseguindo vencer essas disputas, esses preconceitos, essas várias dificuldades que a humanidade passa. Ontem teve a apresentação do teatro, e aí vários personagens, né? Uma pessoa, ela desencarnou
numa situação que ela sentia arrependida de coisas que ela tinha feito, e depois foi passando as várias oportunidades. E todas as oportunidades tinha ela ligada com a sensualidade forte, né, do sexo, daquela necessidade dela de prender o namorado, a pessoa que ela amava, de umas situações, sim, que ela se arrependeu. Como que você sentiu durante a apresentação? Eu me senti bem emocionada, que nisso a gente vai vendo que os laços familiares, tanto mais familiar como de amigos, eles vêm de várias reencarnações, e a pessoa tentando manter o relacionamento vai cultivando, né, esse laço familiar, essas emoções. E ela foi até o fim tentando mostrar que ela tinha amor por aquela pessoa, não importava o sexo que ela tivesse na vida que estava vivendo. Muito obrigada, tia. Obrigada. Agora nós estamos aqui com o Jobson. Jobson, você é evangelizador? Isso, evangelizador da UECEL. Você, primeiro homem que eu estou recebendo. Ah, não, segundo, tem outro evangelizador aqui, Guria Mix. Mas, assim, o nosso público masculino tá pouco. Mas para você, que é evangelizador, né, é homem, para você, como que está sendo esse assunto do MS, forças sexuais do ser? Tá mexendo muito? Esse assunto está sendo divisor de águas da doutrina espírita, aqui dentro do Espírito Santo, porque é um assunto muito amplo, polêmico, e que a pessoa que participou desse 32º MS vai sair daqui modificada. E as casas espíritas têm que estar prontas para receber todos esses jovens que vão sair daqui, porque eles vão sair com argumentos, perguntas, questionamentos, e nós, evangelizadores, temos que estar preparados para poder responder. Mas o mais importante também é o compromisso da presidência, da direção do DIGI com relação à infância e juventude dentro da casa espírita, e como acolher não somente os jovens com esses processos de educação sexuais, mas os adultos que vão para as palestras doutrinárias também. O Andrei, ele está dando os seminários, né? Você está participando do seminário. Sim, tá ótimo. E ele está falando bastante sobre o homossexualismo. Eu ouvi as pessoas comentando, jovens comentando, e alguns jovens vieram falar para mim que os evangelizadores, né, os adultos, eles falam, os adultos, eles estão recebendo isso aí de uma forma mais forte do que os jovens. Você acha por quê? Eu posso resumir todo o seminário do Andrei em 2 palavras somente: do normal por natural. Por que os evangelizadores ficam chocados com alguns assuntos que o Andrei coloca? Porque não é normal para a gente. Nós temos uma idade, temos uma história já conceituada dentro de outras religiões, dentro de famílias, que causam preconceitos, problemas e barreiras na gente. Então, não é normal, pelo padrão da sociedade, o M, né, você enfrentar essas diferenças. Então, mas não é normal, mas é natural do espírito que está ali. Aquele espírito que vivencia aquele corpo. É algo natural do ser, mas não é normal para os parâmetros da sociedade. Então, a diferença entre o normal e o natural é justamente essa. O normal porque foge do padrão. Por isso que a gente choca tanto. Mas é natural, da essência do espírito. Por isso que os evangelizadores têm que estar preparados para isso. Nós temos facilidade de falar sobre a idade certa para namorar, nosso padrão, né, de pensar, falar sobre gravidez com os nossos filhos, mas quando o assunto é homossexualismo, a gente foge. E aí os jovens na casa espírita, às vezes eles têm mais facilidade de falar com o evangelizador do que falar com o pai em casa dessas situações. Você já recebeu alguma dessas situações e como você saiu? Certa vez eu estava evangelizando numa outra casa espírita que eu fazia parte, quando um jovem da mocidade veio falar comigo, participou de todo o estudo, né, e acabou o estudo e ele falou o seguinte comigo: preciso falar com você particular. Eu tinha mais ou menos, isso foi uns 15 anos atrás, eu estou com 38 hoje, então estava bem novinho ainda. Aí ele chegou para mim e falou: olha, eu sou um homem, eu gosto de homem, não gosto de mulher. O que eu faço? Então foi um assunto que eu me deparei dentro de uma mocidade espírita. Como eu não tinha, naquela época, né, base
doutrinária dentro da doutrina espírita para responder, eu encaminhei isso para os dirigentes responsáveis da casa espírita que eu frequentava, né? E por aí teve todo um trabalho de aceitação, de recolhimento desse indivíduo, dessa pessoa, do ser que está ali, daquele espírito encarnado que está ali. E você ficou depois sabendo como foi a situação, como que ele se sentiu sendo acolhido? Ele foi acolhido por algumas pessoas, né? Mas a casa em si teve esse obstáculo. Então ele acabou saindo. Porque é muito difícil falar de homossexualismo. Você fala como se fosse uma doença, e não como se fosse um momento que o espírito está passando nessa encarnação. Não fala como algo natural. Fala como algo anormal. Isso, muito obrigada, Jorge. Obrigado a vocês. Você vem aqui, eu te pego. Nós estamos aqui com o André. O André, qual é o MS que você está participando? Meu primeiro. Primeiro MS. Nossa, forças sexuais do ser, um assunto muito forte. Qual a sua idade? 16 anos. 16 anos. E aí, falando de homossexualismo, a idade certa para começar ter um relacionamento, como isso está sendo para você? Tá sendo muito legal, né? Primeira vez, mas já tinha ouvido falar antes, então tô apenas pegando mais informações sobre o assunto. Você já tinha conversado sobre isso, sobre homossexualismo ou sobre sexualidade com seus pais ou com seu evangelizador? Você tem dificuldade para falar sobre esse assunto com seus pais? Não, dificuldade nenhuma, pô. Me sinto livre para falar com eles, porque eu sei que eles vão me indicar uma coisa bem boa para mim fazer. E ontem, a peça, né? Depois da peça saiu um monte de gente passando mal, a peça muito forte, falando sobre homossexualismo, sobre sexualidade, sobre sensualidade. Como você se sentiu? Senti bem, normal, tranquilo. Achei uma peça muito interessante e bem legal. Muito obrigada, André. Tutu! Nós estamos aqui com o Arthur. Arthur, no MS passado, ele era meu sementinha. E agora ele está aqui como confraternista, né? Você era com quantos anos? Eu tava com 12. Agora? 13. Então, já está, né, na metade. Pé para lá, pé para cá. E aí, vocês também estão falando sobre sexualidade, homossexualismo? Como está sendo para os adolescentes mais novinhos este assunto? Eu não tô ficando no CEMEDS, eu tô ficando na sala de estudo mesmo. Tô falando muito e achei muito interessante esse assunto. Falaram sobre homossexualismo? Falou sim, falou. E como você vê esse assunto na sociedade? Eu acho que a sociedade exclui muito isso e ainda é um tabu para eles. Então tá bom, Arthur, muito obrigada, tá? Ana Paula, você é evangelizanda. Meu primeiro MS. Eu tô gostando. Ano que vem eu tô pensando em voltar. Você tem quantos anos? 14. Então você está no grupo dos que estão iniciando, né? Como que está sendo o assunto homossexualidade, idade certa para começar um relacionamento? Estão falando isso já para os menores? Como que está sendo a situação? Então, já estão falando tudo direitinho, tirando as nossas dúvidas. Não tem, assim, a idade certa, mas você tem que estar preparada e... assim... Você tinha muitas dúvidas e que você acha que a partir desse MS você tirou todas ou você vai mais fortalecida para a casa espírita, para sua casa, para conversar com seus pais, conversar com seu evangelizador sobre sexo? Eu aprendi aqui bastante coisa que eu não sabia, tirei muitas dúvidas. E agora, se alguém precisar de alguma coisa, eu já até sei responder, porque muita gente perguntava alguma coisa e eu não sabia. E agora, se alguém quiser, eu tô aí também. Tá tendo o seminário com o Andrei. Vocês participaram ontem, né? E para você ficou junto com todos os jovens lá no auditório? A gente ficou as casas espíritas juntas, o grupo. A gente ficou assistindo lá de cima, tudo. E você entendeu? Ele falou sobre o quê? Ele tava falando de homossexualidade.
Aí ele tava mostrando pra gente a diferença de homossexualidade e de heterossexual, mostrando tudo, as diferenças. Porque muita gente mistura tudo e acha que se a pessoa é homem, gosta de homem, homossexual. É isso, tá fazendo uma mistura assim. Então você entendeu o tema e tá gostando, né? Seu primeiro mês. Bastante. Bem, já tô aí de novo. Então você vai voltar para sua casa espírita, então mais fortalecida, depois desse mês, de tantas emoções, tantas energias gostosas. É muito bom mês, né? É muito. É pena que já tá acabando, né? Mas assim, tudo que é bom dura pouco. Então, Ana Paula, muito obrigada, tá? Nada. Vem aqui, Paula, falar comigo. É sua primeira mês com a edição? Sim, é meu primeiro mês. Você é de qual casa? Esperança, de Vitória. Idade? 14 anos. Ah, pequenininha também. Você tá no grupo dos menores, né? Dos que estão com idade mais... Ou você tá misturado junto? Eles estão fazendo atividades integrando as idades? Estão fazendo atividades para integrar as idades. Só um pouquinho. Como que tá? Tá gostando do seu primeiro mês? Tô adorando tudo, é muito divertido aqui. Ano que vem vai voltar? Claro. Então tá bom, muito obrigada, Paula. Tchau. Eu tô aqui agora com o Paulinho. O Paulinho, ele é da equipe de música, um pouco de faz tudo também, né? Ajuda um pouquinho ali, um pouquinho aqui na correria. Você... Tá bom essa posição, Mamed? E aí, você deu oficinas também? Bom, esse ano aqui no MS não, né? Sempre eu gostei de participar da oficina, mas esse ano não. Tá? Eu tô só no trabalho dentro da música, ajudando, auxiliando o pessoal, porque a gente sente a necessidade dessa empolgação dos nossos jovens estar aí conosco, né? Então eu deixei um pouco de lado, um pouco das oficinas. Mas eu estou muito feliz, assim, de estar participando com eles, estar aproveitando esse momento de estar aqui junto com eles, que é muito feliz, né? Para mim é um imenso prazer. Você não sabe, não tem a ideia de quanto eu estou muito feliz com isso. Entendeu? É como se eu tivesse nascido de novo. A energia do MS, ela é uma energia muito forte, né? E esse ano a gente está falando de energia, a gente está falando de sexualidade, uma energia muito forte. Como está sendo para você falar desse assunto? Sexualidade, homossexualismo, isso que mexe muito com a gente, com a sociedade. Sim, mexe muito com cada ser. É um momento, se tratando da energia, né? Que é canalizada por Jesus, é uma energia sublime, uma coisa muito maravilhosa em que nós devemos parar para observar e perceber o quanto é importante esse momento. E se tratando, falando da sexualidade, de todo o cosmos, de todo o universo, dessa energia. Eu acho que, para mim, ficou uma resposta muito ampla, cada vez mais, e muito emocionado. O show foi lindo, nossa, eu me emocionei muito com o show, e eu vi o pessoal de casa também, porque a gente estava filmando, que vocês tinham umas luzinhas, que elas iam subindo conforme foi passando o show. Explica um pouquinho pra gente qual era a necessidade daquela mensagem. Bom, aquela mensagem das luzes era os chakras, né? Que estavam localizados os chakras. Então nós idealizamos, né, com as meninas, chegamos a uma conclusão que dentro do show a gente teria que estar, né, finalizando, trazendo para o jovem, né, qual a importância dessas energias que são canalizadas através dos chakras. Então fica assim uma mensagem muito importante. Desde o início do show a gente com essa responsabilidade, né, de levar a mensagem, né, do tema que foi abordado esse ano para o jovem e que trouxe assim para eles, né, e para todos nós
uma grande reflexão, um grande crescimento em cada um de nós. É muito importante. Qual é a edição do EMS? Você está participando? Eu estou eu comecei no 22º, na realidade, né? No 22º foi assim, é um trabalho assim de início, onde foi que me encantou esse trabalho no MS, né? E eu tinha assim uma profunda um profundo carinho de trabalhar com jovens, de estar ali junto com eles, né? De sentir útil através desse trabalho. E a partir do 23º MS é que eu comecei mesmo a me dedicar, a fluir nesse movimento de que a importância do trabalho com o movimento jovem, que já partiu do nosso entendimento de estarmos juntos trazendo esse trabalho, né, e conduzi-los até eles, essa alegria, essa união, sabe? E para mim isso é muito gratificante, né, porque eu sinto dentro de mim a responsabilidade de estar com eles. Você é da FEJAC, você é evangelizador lá? Eu sou evangelizador. Você na mocidade, né? Isso que eu ia perguntar, qual é a idade do seu grupo de jovens? É esse grupo que estão aqui, eu e a Aline, o Marquinho, né? E o Dudu e Camila, que não estão aqui hoje, mas são assim os companheiros que estamos trabalhando com eles de 15 anos, de 14 anos, já nesse trabalho com o jovem, né? Até os 18 anos a gente tem. Mas tem outro grupozinho já com 10 anos, né? Até de 10 a 12 que eu também estou conduzindo, né? Aos domingos, né? Que são os trabalhos. Tá bom? Você falou dessas idades que você trabalha, uma idade, né? São aquela idade que você está a idade que você está começando, vir todas as dúvidas sobre sexualidade, sobre o que você está fazendo no mundo, né? As energias começam a ficar muito fortes, hormônio, aqueles negócios todos. E aí, como que o jovem, ele chega para você, já chegou perguntando, falando sobre homossexualidade, sobre a idade certa, sobre masturbação, essas coisas que mexem muito com o corpo, e como você se saiu nessas situações? Bom, nesse momento, até agora, no presente momento, eu particularmente ainda não tive assim esse contato, essa reação com o jovem, porque até para mim é muito natural para chegar para eles, expor e conversar com eles, dialogar dentro do entendimento, né, ao nível doutrinário. Então, como a gente conduzir isso da importância do espírito, né, que retorna ao seu corpo físico e precisa estar passando por vários processos, né, de aprendizados. Mas eu estarei sempre aberto, sempre proposto a auxiliar nesse momento, né, que é muito importante para eles. Muito obrigada, Paulinho, por ter dedicado um tempinho aqui para a gente. Nós estamos aqui com o Rafael, da equipe de música, que deu um maior show. Tava lindo o show de vocês. E muita gente se emocionou. E vocês se emocionaram também lá em cima, eu vi. Como foi apresentar para 500 pessoas, né? Vocês sempre se apresentam para muita gente, mas esse ano o MS estava lotado. Como foi essa emoção? Olha, pra gente foi uma emoção muito grande, porque a gente não tem a dimensão da energia que foi movimentada com essa apresentação. Quando estava nos ensaios, né, a gente pensou em tudo que poderia acontecer, mas na hora, com aquela energia das pessoas contagiando a gente, assim, foi realmente muito emocionante, né? Todos nós ficamos muito felizes, muito emocionados. A espiritualidade nos relatou que houve muita comoção por parte dos espíritos, né, que viram que eles poderiam se divertir de outra forma, que não seja aquela de usar drogas, né, do dessegramento, mostrando que é possível ser alegre sem precisar usar drogas, sem precisar usar desses recursos que a sociedade oferece pra gente, né? Então ficamos realmente muito felizes com o resultado da apresentação.
você é evangelizador, né? E aí, seus jovens, ou você evangeliza crianças, jovens? Os dois, né? E para você, já chegou perguntas sobre sexo, a hora certa de começar um relacionamento, homossexualismo? Já aconteceu com você? Como você saiu? Olha, eles são muito tímidos com esse tema, né? Normalmente eles não abordam essas coisas não diretamente com os outros jovens, né? Eles são mais tímidos com relação a isso. Mas quando a gente coloca a temática em jogo, né? Quando a gente fala a respeito, aí eles vão se soltando um pouquinho mais, né? Eles têm muitas dúvidas realmente sobre o tema, né? Sobre o que é certo, o que é errado, quando começar, como fazer com os relacionamentos, né? Então são perguntas que o MS está conseguindo responder, esclarecendo muito esses jovens, né? Isso é muito bom realmente. Outra pergunta que eu ia fazer, que me atrapalhou, você, como evangelizador, você está participando dos seminários do Andrei? Eu já participei do seminário do Andrei da outra vez que ele veio em Vitória aqui, né? Eu já assisti a palestra dele e também já assisti pela internet, né? Eu gosto muito das palestras dele, ele é muito esclarecedor, né? Muito cativante. Então foi muito bom a gente ter conseguido trazer o Andrei pra gente aqui. Os jovens estão comentando que para os jovens o assunto homossexualismo está sendo fácil de digerir. Já para os adultos lá no seminário está sendo mais forte. Você, assim, como você não participou, mas você conversou com os evangelizadores, como que você está vendo isso? Olha, esse tema homossexualidade para os jovens é mais fácil porque já não trazem uma bagagem tão forte que vem da sociedade, né? Porque a sociedade coloca muitos estereótipos nas pessoas e o jovem, por estar acabando de sair da infância, entrando agora e se conhecendo, eles talvez não tenham tantos preconceitos como a sociedade já classificou as pessoas relacionadas normais, né? Então eu vejo que eles conseguem assimilar de uma forma muito mais natural essa temática do que uma pessoa adulta que já tem várias coisas que absorveu da sociedade agora, né? E agora elas se sentem um pouco perdidas com relação aos conceitos novos que são trazidos agora, né? E o jovem, ele tendo uma oportunidade de estar pegando isso mais novo, ele tem uma oportunidade melhor de compreender o porquê dessas diferenças, né? Okay. Rafael, muito obrigada, tá? Arthur! Deixa eu falar com o Arthur, depois eu falo com você. Nós estamos aqui com o Arthur, jovem. Ele veio pela primeira vez no EVS e chegou chegando, né? Já veio, já participou da peça. Como foi para você, Arthur, participar primeira vez do EMS? Forças sexuais do ser, falar de um tema tão difícil, subir no palco e botar essa energia para fora, falando sobre uma reencarnação muito complicada de uma pessoa que se envolveu muito com a sensualidade. Como que foi para você? Então, primeiro EMS, né? Sempre bem novo isso para mim. Nunca tinha visto um evento dessa magnitude, né? E o primeiro EMS tendo que subir no palco pela primeira vez, né? Que eu nunca tinha subido num palco antes, nunca tinha atuado num teatro tão sério quanto foi esse. E eu gostei bastante, né? Fiquei bastante nervoso no início, mas depois a gente foi levando e depois do trabalho realizado a gente tem um grande retorno das pessoas, é bem legal, as pessoas cumprimentam a gente, né? Bem interessante. E como está sendo para você os seminários, os estudos? Está gostando? Vai voltar ano que vem? Claro, claro. Depois de ter acontecido tanta coisa boa, não tem como a gente não voltar, né? E os seminários foram ótimos, bem esclarecedores, assim. Gostei bastante. Revemos alguns conceitos, né? E é isso aí. Então, Darto, muito obrigada, tá? Agora nós estamos com o Lucas. O Lucas, ele já é figurinha fácil aqui, né? Qual é a sua edição do EMS? Essa é a minha 5ª edição, né? A primeira edição que eu vi foi em 2008, né? No 28º EMS, de Perfeitos. E tá sendo muito bom pra mim essa experiência.
Você sempre participa das peças do Ânima, dessa vez você ficou lá embaixo, e aí você falou que as pessoas estavam passando mal. Como se sentiu essa movimentação das pessoas diante de um tema, falando de uma pessoa que viveu várias vidas, se envolvendo muito com a sensualidade? Como você viu essa energia sendo transmitida para o público? Eu acho que foi um momento muito gostoso, né? Onde houve a troca de energia. Acho que troca a gente realiza a todo momento. Acho que até na hora do espetáculo houve essa troca e as pessoas se emocionaram bastante, né? Isso é uma coisa que sempre acontece aqui no evento, tanto nas peças teatrais, como nos shows e como também nos espetáculos de dança. Homossexualismo, sexualidade, a hora certa para começar uma relação. Você acha que está tirando suas dúvidas? Com certeza, estou tirando minhas dúvidas. Esse MS está sendo assim crucial, sabe, para a definição de pensamento, de caráter de muita gente, né? As pessoas estão revendo seus conceitos, né, sobre sexualidade, que é um tema ainda tão polêmico, né? São poucas as religiões que trabalham esse tema com tanta liberdade como o espiritismo e nosso movimento capixaba, né? Então acho assim, o pinga-fogo, os momentos de estudos, os rodízios de estudos, estão todos sendo muito bons para os jovens tirarem essas dúvidas. E para você, o homossexualismo está mexendo muito ou você acha que é um tema que você já consegue digerir com facilidade ou a nossa sociedade ainda atrapalha isso em você, como jovem? Eu aceito totalmente, não tenho preconceito algum, né? Acho que essa parte de aceitar a sexualidade, a orientação sexual dos outros, começa em casa, também tem a religião, a sociedade, a mídia, tudo influi muito nisso, né? Eu, sem problema nenhum, sempre aceitei e já li também vários livros sobre sexualidade antes de vir para a MES, que só, né, aumentaram assim, a minha curiosidade sobre esse tema e fui estudando e vendo que a coisa é totalmente diferente do que a sociedade julga. Muito obrigada, Lucas. Você é a Carla. Carla, você é evangelizadora? Sou evangelizadora, lá em Cachoeira de Itapemirim. Você veio como evangelizadora? Isso. Você trouxe quantos jovens? A gente veio com uns 20 jovens de lá. E qual a faixa etária? A gente tem de 12, tem semente, né, de 12, e a gente tem até de 20 anos. E falar sobre forças sexuais do ser, homossexualismo, ou a hora certa de começar uma relação, como que está sendo para você esse tema, para você depois trabalhar com seus jovens, se você já trabalhou, né, e como que vai ser da agora para frente para você trabalhar isso dentro da visão da doutrina espírita? Olha, eu acho que deu um embasamento muito grande, porque trabalhar a gente já trabalhava, a gente já falava, mas a gente tinha uns certos preconceitos, né, que a gente vinha trazendo, então agora a gente tem uma abertura maior, um embasamento muito maior, uma bibliografia, né, que foi sugerida, e tudo aquilo que a gente foi falar, da própria questão do sentimento, né, porque a gente se emocionou muito durante o evento, então em todos os momentos a gente estava assim, sentindo, né, que realmente essas pessoas podem sentir por causa do preconceito, por causa do julgamento da gente, por causa delas serem ditas diferentes, né? Você participou dos seminários do Andrei, né? E aí, como foi para você digerir o tema como evangelizadora, né? Digerir o tema homossexualidade da forma que foi mostrada pelo Andrei? Olha, para mim foi muito tranquilo, porque eu já tinha uma visão mais aberta da situação. Porém, quando a gente vai passar para o jovem, a gente não quer passar a nossa visão, né? A gente fica muito preocupado de estar falando dentro da doutrina. Então ele colocou para a gente dentro da doutrina que essa é uma situação normal, que a gente na verdade tem que acolher esse jovem, que o jovem é que vai decidir. A gente não tem que dizer que ele tem que direcionar e canalizar para um lado ou para o outro. É uma decisão dele, né? E que não interessa pra gente, de uma forma geral, a condição sexual de ninguém, né? Então, isso pra mim, eu já tinha isso tranquilamente, né? Eu tenho vários amigos que são homossexuais. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que se tornou uma grande amiga minha, uma estagiária que me ajudou o ano inteiro, e um dia ela falou pra mim que ela vivia com uma pessoa, e uma história de vida tão linda,
né? Eu me emocionei com a história dela. Ali me fez assim julgar cada vez menos, ter cada vez menos preconceito. Para a nossa sociedade, a gente falar de sexo, falar a idade certa para começar uma relação, falar sobre gravidez para os nossos filhos, é tão mais fácil. Até falar, às vezes, de drogadição, é mais fácil quanto falar sobre homossexualismo. Você acha que é preconceito? Como que, para você, falar de homossexualismo, por que é tão difícil? É muito difícil por essa questão mesmo, exatamente, é o preconceito, né? Porque uma jovem fica grávida, né, na adolescência, as pessoas, ninguém acha bom, mas acha assim que é normal, que é aquilo que seria natural. Agora, um menino se relacionar com outro menino, todo mundo se espanta, né? Já acha que aquilo ali fugiu ao normal. Eu conheço pessoas que dizem que preferiam ver que o filho fosse bandido, que o filho fosse um drogado, mas que o filho não fosse gay, né? E isso não é uma coisa que é a condição que a pessoa escolheu ser. Não é uma questão de escolha, a pessoa é, né? É apenas assim, ela vai decidir em determinado ponto da vida se ela vai assumir aquela situação ou não, né? E a questão de assumir ou não, ela é muito pessoal. Porque às vezes a pessoa não assume, a pessoa faz aquilo que a gente sempre falou para canalizar, e a pessoa sofre muito com isso, a pessoa vive em conflito, a pessoa vive amarga, vive infeliz. Isso depois pode acarretar outras coisas, né? Então é muito difícil falar por isso, pela questão do preconceito, né? O preconceito é que nos impede de falar de uma forma aberta, porque a gente acha que o normal é ser heterossexual, porque é aquilo que a sociedade diz que é normal. Então, tudo aquilo que foge à regra, né, então a gente já não tem tanta liberdade, não tem tanta clareza, né, para falar. E o 32º EMES é um divisor de águas? Com certeza é um divisor de águas, né? Falar com certeza já virou clichê, né? Todo mundo fala. Mas realmente é um divisor de águas, porque eu tenho certeza, né, pelo seminário que eu participei com vários evangelizadores, para muitas pessoas foi chocante, né? Para muitas pessoas chocou. Eu falo assim que para mim não chocou porque eu já tinha uma visão assim, mas claro que me enriqueceu muito. Agora eu tenho um embasamento para falar, né? E para muitas pessoas abriu de uma forma totalmente diferente. Nós tivemos relato de pessoas que, por acharem que o filho poderia se tornar homossexual, contou que fez atrocidades, né? Que bateu na criança, que teve várias atitudes assim. Então a gente vê o preconceito dessa pessoa que está lidando com o jovem, está lidando com o adolescente, mas ela não resolveu isso nela. Então como que ela vai acolher um jovem que chega assim, né? Então eu tenho certeza que foi um divisor de águas, que os evangelizadores vão sair daqui levando para suas casas uma visão diferenciada do assunto e que isso vai se multiplicar. Quem dera se em todo o Brasil o evento tivesse tido esse tema, né? O ideal seria isso, né? Que em todo o Brasil esse tema pudesse ser falado, porque nós estamos precisando mudar, nós estamos vendo muita criminalidade aí decorrente dessa questão da homossexualidade não ser aceita, não ser entendida pelas pessoas. Ok, Carla, muito obrigada pela sua participação. Você tá com o seu crachá bagadinho, você quem? Sou o Rodrigo Zampirolli. Você é evangelizador? Não, na verdade eu sou confraternista. É a primeira vez que eu venho até o MS. Eu sou carioca, eu sou do Rio, mas eu vim acompanhando o grupo da Casa Espírita Chico Xavier. Aí eu tô achando uma experiência muito bacana, porque antes de vir até aqui, eu tinha uma ideia diferente do que era aplicado aqui dentro, entendeu? E agora, sinceramente, pretendo voltar milhões e milhões de vezes, se possível, até eu não tiver mais condições de andar, sei lá. Você tem quantos anos? Eu tenho 20. E você falou que é o seu primeiro, né? Isso, é verdade. Mas você já era daqui, já participava quando da juventude daqui? Não, eu comecei a ouvir a doutrina espírita há 2 anos, porque eu tenho uma tia que ela é casada com um tio que ele é espírita. Aí comecei a frequentar junto com eles. Aí eu fui gostando, porque as outras doutrinas, elas não respondem aquilo que você procura. Pelo menos no meu caso foi esse. Eu não tinha a resposta que eu buscava. Quando eu conheci a doutrina espírita, não sei, parece que tudo se encaixou daquela forma que eu estava achando que era mesmo. Todas as respostas que eu procurava
eu achei, entendeu? A gente, nada, claro que, como diz a doutrina, né, que nada é infalível, né, não é 100%, né, mas a doutrina espírita foi a que me tocou mesmo, entendeu? Falando de homossexualismo, sexualidade, forças e energias do sexo, para você, esse MES, você vai sair daqui com mais dúvidas ou com mais facilidade para trabalhar suas dúvidas sobre sexualidade? Olha, pelo que eu sei, os outros MS foram outros temas diferentes. Eu achei que, como esse foi o primeiro, eu achei muito legal o tema que eles colocaram. Abordaram um tema muito importante e que muitas vezes nas famílias, dentro de casa, a gente tem dificuldade para conversar isso com os pais. Que eu acho que a nossa casa é o lugar que a gente, né, primeiro lugar que a gente deve aprender as coisas. E quanto a dúvidas, eu acho que com certeza, assim, muitas dúvidas ainda a pessoa sai, né? Mas com certeza muitas serão respondidas, já foram respondidas aqui, né? E no seminário do Andrei, ele falou muito sobre homossexualismo. Você assistiu o seminário, como foi isso para você? Olha, achei muito bacana porque muitas pessoas têm uma visão assim preconceituosa do homossexualismo. E como diz a música, né? O nosso espírito não tem sexo, né? Ok, Rodrigo, muito obrigada, tá? Obrigado a você. Estamos aqui com a Dilza, chegando, inventando desculpa para poder ficar de frente para a nossa câmera, mas eu vou conseguir. Puxa, pode sim. A Dilza, você é coordenadora da equipe de acolhimento. Você preparou, com certeza, desde o início, esse acolhimento. Como que foi para vocês preparar o acolhimento de uma edição do MS falando sobre sexualidade, homossexualidade, forças sexuais do ser? Como que é a energia disso tudo até chegar aqui? Olha, foi muito interessante porque nós, trabalhadores, reunimos, né, alguns domingos na federação e assistimos alguns seminários para nos prepararmos para estar aqui hoje. A gente sabia que, né, que era um tema assim, interessante, que exigia um pouco mais de conhecimento da gente para saber lidar. E é um tema que é o momento mesmo, é o momento, e o jovem está realmente, né, necessitando de informações assim que não tem geralmente onde buscar, né? Mas dentre todas as nossas preparações, tudo assim faz parte, né? A gente vive todos aqueles momentos ali, todo o material que a gente assistiu, muito bons, né? São pessoas assim que a gente, de renome, que a gente ouviu. Foram muitas narrativas bacanas mesmo, que até para mim mesmo foi um aprendizado, né? E aqui no encontro está sendo, apesar de eu não estar assistindo muita coisa, mas assim, uma coisa e outra dá para ver, está sendo assim de grande proveito até para a gente levar para nossas casas espíritas, né? Para mim principalmente, sou coordenadora lá. Você está aqui de castigo na recepção, no acolhimento. Você assistiu alguma coisa lá dentro já? Olha, eu tive a oportunidade, o dia que o Andrei apresentou, acho que foi no domingo à tarde, de assistir um pedaço, uma parte. E foi, assim, muito importante para mim essas informações, porque eu vou levar isso para a nossa equipe, né? Nosso DIS da Casa Espírita. E a gente vai sentar, nós estamos levando livro, inclusive CDs, né? Que a gente vai sentar, vai reunir com a equipe, que não pôde vir, estar aqui, para estar tendo essa visão que a gente está tendo oportunidade, que eles não estão aqui, né? E que vai ser muito esclarecedor, inclusive não só para o DIS, né? A gente quer que a casa toda tenha a oportunidade de assistir os DVDs que nós estamos levando. Homossexualidade, como que foi? Você ouviu o seminário do Andrei, falou muito sobre isso. Como você sentiu os nossos evangelizadores, a recepção deles para esse tema? Eu vi que todos eles tinham essa sede aí de ouvir, por quê? Que todos eles lidam com isso na casa deles e muitas vezes não sabem o que fazer, né? Então eu mesmo, a gente tem também em casa, com certeza, como qualquer outra casa, e eu acho que a gente tem que abraçar com muito amor, independente, né, de ser ou não ser. Eu acho que esses meninos, essas pessoas, elas estão buscando esse abraço, esse carinho para ser acolhida. E nós tivemos um caso na nossa casa que o rapaz agradeceu a gente, que ele se sentiu muito acolhido. Ele disse que ele está muito feliz de estar, que a gente chama nossa família Guilherme Ribeiro, né, que a gente fala.
E é emocionante você saber que a gente deu um resultado bacana lá para o rapaz, que está satisfeito, que está sentindo bem, né? Então eu acho que daí para frente é isso que a gente quer levar para nossas casas. Que as pessoas abram a mente para que a gente possa receber mais, cada vez mais essas pessoas que estão procurando a gente, né? Buscando esse acolhimento, esse amor, esse abraço. Ok, Dilson, muito obrigada, tá? Daqui a pouco a gente pega vocês de novo. Nós estamos aqui com uma evangelizanda, é a Luana. Luana, você é de qual grupo espírita? Geais. Oi? Sou do Geais. Geais. Geais, lá do Grande Terra Vermelho. Ah, do grupo do Roberto Ailton, isso? É, do Roberto Ailton, isso mesmo. Vocês vieram quantas? Viemos só eu e minha colega e o novo presidente, Heleno Vidal. É a primeira vez que você participa do MS? É a primeira vez, estou muito feliz. Queria parabenizar a todos que me receberam bem aqui. Estou muito feliz. Que pena que hoje é o último dia, né? Mas se Deus quiser, ano que vem, vou estar aqui de novo, firme e forte. E eu queria mandar um beijo para todo mundo lá da Casa Espírita do Geais, Heleno Vidal, Roberto Ailton, a Lúcia, a minha avó também, que trabalha lá também, a Matildes. E estou muito feliz de estar aqui. Para falar sobre homossexualidades, forças sexuais do ser, como está sendo esse assunto para você? A primeira vez no MS e um assunto tão forte. Está sendo maravilhoso, aprendi várias coisas que eu não sabia, está sendo maravilhoso. Muito obrigada, Luana. Olha, Mané.